se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, será fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubal, Gideão e sua família, como ele merecia? Amém? Irmãos, eu quero falar com vocês algo breve aqui nessa noite. Geralmente nós temos uma ministração, uma direção, muitas vezes de unção, de curas, milagres, mas eu creio que a palavra do Senhor, quando ela é liberada, ela cura de forma extraordinária em todos os momentos quando ela é liberada. Mas quando a palavra do Senhor é liberada, eu tenho tido um entendimento teológico mais meu, diferentemente do que temos nas faculdades. E eu tenho percebido que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz isso, que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o texto que eu ler aqui e achar que é algo e pregar aquilo que eu acho que é. Deus ele não vai agir mediante o que eu estou falando. Deus vai agir mediante a sua palavra. Ele vai agir mediante aquilo que ele falou e aquilo que ele liberou. E nós temos vivido tempos difíceis, onde homens sobem em lugares que eles mesmos elevam e constroem torres para si, eles constroem torres de Babel para si, eles constroem plataformas para si, eles constroem altares para si, e eles pregam sobre si e sobre suas viagens e sobre suas vitórias, e eles pregam uma palavra motivacional, e eles dão orientações como você vencer na vida. E eu quero que vocês entendam uma coisa: se você voltar para o Antigo Testamento, para Taná, e você for olhar a Bíblia verdadeiramente, o Antigo Testamento, a Torá, e você for olhar a palavra do Senhor, você vai ver que era apenas lido a palavra do Senhor e apenas liberada a palavra do Senhor. Nas sinagogas não tinha outras coisas. Se você vê o apóstolo Paulo pregando em Atenas, se você ver os apóstolos pregando, eles vão pregar sobre arrependimento, eles vão pregar sobre cura, eles vão pregar sobre libertação, mas tudo sobre a palavra. Eles não dividem a palavra em vários meios, várias fatias. Eles pregam uma única coisa, uma única coisa: Jesus e o seu poder, e o poder no nome dele, que é o que restaurava vidas, restaurava famílias, restaurava lares, restaurava casamentos, restaurava pessoas, que pessoas eram libertas, curadas, endemoniados, libertos, pessoas saradas. Não existia uma divisão de uma cura interior, de um processo de libertação, de alguma coisa nesse sentido. O que existia era apenas a palavra do Senhor. Não existia você pegar e você ler em uma sinagoga um pergaminho. Jesus ele leu o pergaminho, Isaías ele diz assim: isso se cumpre em mim. Você não vê Jesus contando caos, você não vê ninguém contando caos. Se nós formos verdadeiramente olhar a teologia bíblica, ela é uma única coisa, é apenas a palavra. E quando nós começamos a entender que a palavra nos basta, nós vamos dobrar nossos joelhos para Deus, e vamos entender que quando dobramos os nossos joelhos para Deus, aquilo basta.
eu sou um profeta e eu vou contra o que os meus irmãos muitas vezes estão fazendo, e contra muitas vezes o que homens que se dizem nossos irmãos estão fazendo. Eu quero que vocês compreendam nessa noite. Parece que hoje o entendimento bíblico e as igrejas ocidentais, elas banalizaram, elas trouxeram um outro evangelho, um evangelho que precisa de sempre algo a mais, de uma historinha a mais, de uma homilética a mais, de uma posição, de uma postura, de uma direção, de uma condução, porque a palavra por si só, se sair da boca de alguém que não sabe falar direito, ou que não sabe ler direito, não vai ser suficiente. Não será suficiente se a palavra sair da boca de um irmão que não sabe falar direito ou ler direito. Parece que não vai ser suficiente. Apenas será suficiente se a pessoa tiver PhD em algo, ou contar uma boa história, ou der algumas risadas. O que nós precisamos entender é que nós precisamos voltar para o Evangelho. Nós precisamos depender de Deus e sentar e ler a sua palavra, e entender que quando lemos a sua palavra, e Tiago fala sobre isso, sobre você ter fé, aquilo basta, e você crer na palavra do Senhor, aquilo basta. Nós não precisamos de nenhum outro método, não precisamos pintar nossas paredes de preto ou azul, colocar G12, MDA, o que seja. Não precisamos colocar um circo aqui. Não precisamos trazer homens ou mulheres, pessoas de fora aqui. Nós precisamos que vocês se levantem, vocês preguem, vocês cantem. E é verdade. Não precisamos de artistas que cobrem 6 mil, de pastores que se dizem pastores e cobrem. Não precisamos construir nossos bezerros de ouro. Nós precisamos apenas do Evangelho e da palavra. Precisamos apenas de Jesus e sua palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela não perde o seu efeito na boca de quem sabe ou não sabe ler. Se a pessoa não sabe ler a palavra, vai ter o mesmo efeito. Na boca de quem sabe ler, a palavra não vai perder o efeito por causa da roupa da pessoa, porque não está bem arrumada. A palavra não vai perder seu efeito. A palavra, ela vai ter efeito. Ela será poderosa. Nós precisamos lutar contra, nós precisamos não emprestar nosso nome, precisamos não emprestar nossa presença. Precisamos cuidar da nossa vida e servirmos ao Senhor. Quando nós estamos presentes em algum lugar, ou presentes ali em algum lugar, nós estamos validando com a nossa vida aquilo. Nós precisamos nos levantar para assumir uma posição, porque se nós não assumirmos, o espinheiro vai assumir. E rapidamente nós vemos aqui isso nesse texto. Nós vemos no texto que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, ele vai aos irmãos de sua mãe Siquém, e ele se coloca diante de todo o clã,
e pergunta a todo cidadão de Siquém o que é melhor. O que é melhor para ele, se ter todos os irmãos, 70 irmãos deles, ou dele, governando sobre eles, ou somente um homem? Os filhos de Gideão não queriam governar, estava tudo bem, eles não queriam assumir governo, como Gideão lá atrás não quis assumir a governo e disse: o Senhor governa sobre nós. E nós vemos aqui que ele arma uma emboscada e ele mata seus irmãos. O texto diz que ele arma uma emboscada e ele então reúne alguns vadios, alguns homens, propenso a seguir ele. E a palavra diz que esses deram a ele 70 peças de prata tirada do templo de Baal, Berite, aos quais usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. E aí ele foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos. E aí, se você olhar bem e analisar o texto, a Bíblia diz assim que Jotão, o filho mais novo, fugiu. Abimeleque prepara uma armadilha, ele se coloca à disposição para liderar. E aí, quando Jotão vê isso, ele conta uma parábola. E ele começa a contar uma parábola e dizer assim que as árvores, certa vez, saíram para ungir um rei para si. E elas foram falar com a oliveira, e a oliveira respondeu assim: acaso eu devo renunciar o meu azeite? Aí diz que eles foram para a figueira falou: acaso eu devo renunciar o fruto saboroso e doce para dominar sobre vocês, sobre as árvores? Aí eles foram para a videira falou assim: viu, mas eu deveria renunciar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre vós? E aí o texto diz aqui que na parábola, Jotão falando e gritando um monte de Gerizim, diz o seguinte, que então eles chegaram a um espinheiro, e o espinheiro disse assim: se vocês querem me ungir rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e vai consumir todos vocês. Ele começa a contar que as árvores foram até, elas caminharam, elas foram até a oliveira, elas foram para a figueira, elas foram para a videira, mas ninguém queria assumir compromisso, ninguém queria liderar. E nós estamos assim, um povo que não quer compromisso com Deus, um povo que não quer sair do seu conforto, um povo que não quer nada com nada, um povo que não quer ir atrás das almas perdidas, se intocam em seus templos, um povo que diz assim: mas eu vou abrir mão do meu conforto. E Jotão, ele grita, ele brada, ele lança uma profecia através dessa parábola. E aqui ele está lançando literalmente uma profecia, ele está literalmente dizendo o que vai acontecer, que o espinheiro está dizendo que sairá fogo dele, ele vai consumir até os cedros do Líbano. Nessa parábola ele comenta aqui, ele diz assim: olha, a figueira não quer perder a doçura do seu fruto, a videira não quer renunciar ao seu vinho, a oliveira não quer renunciar ao seu azeite. O que ele está dizendo assim? Que quem produz, quem frutifica, quem realmente faz algo e está dando frutos, não está atrás simplesmente de uma liderança, de benefício próprio. Ele está dizendo que aquele que está ocupado em ser útil, não procura promoção e honra.
Ele está dizendo que quem realmente está fazendo algo não está procurando honra. E um cristão genuíno mesmo, ele frutifica, ele produz, ele não procura honra. Mas ao mesmo tempo ele está mostrando que as árvores, elas estavam buscando alguém para reinar. E ninguém se dispunha, ninguém estava se colocando à disposição para reinar. Porque estava todo mundo sendo útil, e para você reinar, e para você se colocar numa posição de liderança, você tem que abrir mão muitas vezes de alguma coisa. A seara é extensa, é grande, o campo é vasto, mas os ceifeiros são poucos, porque ninguém quer se dispor, porque está todo mundo querendo cuidar de si mesmo, da sua vida. Ninguém quer se colocar à disposição, ninguém quer fazer a diferença, ninguém quer assumir uma liderança. A figueira diz assim: eu vou renunciar ao meu sabor. Cada árvore deveria de abrir mão do seu sossego, da sua doçura, do seu isolamento saudável, do seu repouso agradável. Mas ninguém quer abrir mão do seu repouso. Ninguém quer resolver problemas de ninguém, ninguém quer ajudar ninguém. É muito fácil abrir igreja, meu irmão, e botar só gente rica, empresário dentro. É muito fácil. Quem sabe hoje, realmente essa mensagem não esteja alcançando uma única pessoa aqui neste lugar, que vocês me entendem. Realmente não tenha um único coração aberto hoje aqui, como talvez de uma única pessoa, se me entendem aqui. Porque o nosso coração está duro, o nosso coração está aprisionado. Não conseguimos ajudar mais nossos irmãos, não conseguimos mais orar pelos nossos irmãos, não conseguimos ajudar os que necessitam. Talvez, como nós estávamos orando agora há pouco aqui por um irmão à frente, talvez a mensagem não esteja indo apenas no coração para esse irmão, porque o coração dele talvez esteja mais aberto do que toda essa igreja aqui. Porque nós não estamos dispostos a fazer nada. Porque nós estamos confortáveis dentro da nossa casa, não queremos abrir mão do nosso isolamento, da nossa casa, não queremos dar uma carona para ninguém, não queremos ajudar ninguém. Vocês lembram para onde Jesus foi pregar? Onde vocês não querem pisar, onde vocês não querem ir, aonde vocês têm nojo, aonde vocês fogem, aonde vocês têm repulsa, aonde vocês se escandalizam. Mas ele estava lá, no meio desse povo, pregando e curando. Nós nos tornamos hipócritas, irmãos. O filho mais novo de Gideão, Jotão, ele escapou e ele conseguiu fugir, mas teve todos os seus irmãos ali assassinados sobre uma pedra. Foram mortos. E ele conta essa parábola justamente para mostrar que as árvores estavam frutificando e elas não queriam abrir mão da sua posição, porque cada um que está ali frutificando, sendo útil, não tem interesse em tomar uma posição. Mas ao mesmo tempo as outras árvores procuravam um líder. Irmão, se você não se levanta, fica tranquilo, o diabo se levanta na tua casa, com você indo para a igreja fazendo jejum e oração, porque teu jejum e tua oração, ela não tem valor nenhum se você não tiver ação, porque a fé sem obra é morta. Para Deus não adianta nada você ficar orando e jejuando trancado na sua casa.
se você não tem obra, se você não tem posição. Não ia adiantar nada Noé ficar orando e jejuando lá e depois viesse o dilúvio e não construísse a arca. Nenhuma árvore, a videira não queria abrir mão de nada, do seu vinho, a oliveira do óleo para ungir os reis, a figueira da doçura do seu fruto. Quantas pessoas aqui eram para ser líderes, pregadores, homens e mulheres ungidos, estão trancados dentro de suas casas, sem fazer nada. E sabe o que resta? O mundo e pedir socorro para os espinheiros. Porque as oliveiras não querem abrir mão do seu azeite, do seu sossego, da sua casa. E aí o que resta é as pessoas que estão se perdendo no mundo e pedir socorro nesses lugares que estão abrindo e se chamando de igreja, que estão aprendendo um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho de Cristo. As pessoas, elas estão ouvindo um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, que é o evangelho que restaura, que é o evangelho que cura, que é o evangelho que transforma. Tudo que elas ouvem é uma palavra, aonde elas vão ter uma palavra motivacional, aonde elas vão receber uma palavra de motivação, aonde elas vão ouvir uma mensagem que, esses dias eu falei, os pregadores, eles sobem, eles idiotizam a Bíblia, idiotizam a mensagem, para que as pessoas possam simplesmente olhar aquela mensagem, olhar o que está sendo pregado, e elas consigam entender ali um pouquinho uma mensagem idiotizada, porque elas não conseguem compreender o verdadeiro evangelho, elas não conseguem compreender a palavra, porque ainda são crianças. Paulo diz assim: olha, já era para vocês estarem comendo comida sólida, mas ainda tem que contar historinha, ainda tem que brincar, ainda tem que dar uma palavra motivacional, ainda tem que rir, ainda tem que fazer uma palhaçadinha, para as pessoas acharem que o culto foi bom, foi maravilhoso, foi extraordinário. As pessoas estão morrendo, nós precisamos pregar o evangelho e nos levantar, nós precisamos tomar uma posição. Só que sabe qual é o problema? Você sabe qual é o problema? O problema é que o diabo está abatendo os lares, e a igreja está sendo reflexo desses lares. O diabo está destruindo os lares, as famílias, e a igreja está sendo reflexo de famílias destruídas, porque não tem poder na palavra, não tem poder na pregação, não tem mais o poder do evangelho. Nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos tomar uma posição, nos posicionar, nos levantar. Não dá para você ficar olhando e pensando assim: não, eu não posso me envolver, não, eu estou cuidando da minha vida, não, deixa que o fulano faz. O pastor prega. Meu irmão, não é o que o pastor prega, é o que você pode pregar ou eu não prego, e assim o que você pode cantar eu não canto, e assim o que você pode fazer eu não faço, aonde você vai ir eu não vou, aonde você pode chegar eu não chego. E sabe por que o diabo ele está destruindo lares, famílias? Porque nós não temos mais uma liderança, nós não temos homens e mulheres que se posicionam e assumem uma liderança. E se você não liderar, o espinheiro vai liderar. Se nós não nos levantarmos, se a igreja do Senhor não se levantar, a igreja mundana do diabo vai se levantar, como está se levantando. A igreja mundana vai se levantar.
E aí você vai ficar lá na internet, dando risada, ridicularizando, falando, está indo de mal a pior. Está indo de mal a pior porque você não faz o teu papel. Nós, como igreja, não fazemos o nosso papel, não nos posicionamos, não nos colocamos diante do Senhor, não fazemos aquilo que temos que fazer. Nós simplesmente, as pessoas estão procurando alguém que se levante, e nós não nos levantamos. Porque nós não queremos, a oliveira não queria abrir mão do seu azeite que unge reis, para liderar sobre as árvores. Meu irmão, você não quer abrir mão do teu conforto, de poder descansar, dormir, viajar, comer, beber, ninguém te incomodar, ninguém atrapalhar você. Você não é cristão. Você é tudo menos cristão. Porque se fôssemos cristãos, nós estaríamos nos levantando, pregando, evangelizando, orando, expulsando demônios, tomando uma posição na nossa casa. Se você não tomar uma posição no teu lar, o diabo toma, fica tranquilo. A Bíblia diz que quando o demônio sai, ele volta, e se ele achar o lugar vazio, ele traz mais 7. As famílias estão sendo destruídas porque os homens, mulheres, ninguém mais toma posição nenhuma, ninguém mais se posiciona. Jesus disse que os de dentro da sua casa ficariam contra um outro, por amor a Ele. Às vezes você vai estar com a tua mulher vai estar seguindo o caminho errado, você vai ter que se posicionar. Ai não, pastor, eu tenho medo, porque daí ela vai querer se separar de mim. Você vai ter que se posicionar. Se a tua mulher quiser caminhar com você, você vai ter que se posicionar. Ai pastor, mas o meu marido, eu tenho medo, porque se eu falar, você vai ter que se posicionar. Se o teu marido estiver indo para o buraco, você tem que se levantar, e você tem que fazer o papel, porque ele não está fazendo, você tem que fazer. Porque você não sabe o que vai acontecer? O espinheiro vai tomar conta da tua casa, Satanás vai tomar conta da tua casa. E às vezes você vê famílias que o homem não se levanta, a mulher não se levanta, mas tem o enviado do diabo lá, um espinheiro que chega a dar conselho na tua casa, que chega a dar conselho para tua mulher, para teu marido, para tua família, e toma o teu lugar. Porque você pode ver, aqui, a oliveira não queria fazer nada, a figueira não queria fazer nada, a videira não queria fazer nada, mas sempre tem um espinheiro que não nega uma liderança, uma honra. Sempre tem o espinheiro para assumir a posição o mais rápido possível, sem pestanejar. Sem pestanejar. É óbvio que nessa parábola aqui, ele está deixando claro que as árvores estavam dando o seu fruto e não tinham que parar de frutificar, mas também ninguém estava assumindo o papel, então o espinheiro foi e assumiu. Se você não se levantar na tua casa, no teu lar, as coisas não vão mudar. A igreja hoje é o reflexo de famílias falidas, destruídas, arrebentadas, homens falidos, mulheres falidas, destruídas. A igreja é o reflexo disso. Porque a mulher não se posiciona para puxar o marido para o caminho certo quando tem que puxar. O homem não se posiciona para puxar a mulher para o caminho certo quando tem que puxar. O pai e a mãe não se posiciona quando tem que puxar o filho para o caminho certo. Um joga nas costas do outro e ninguém faz nada. E se você não se posiciona, sempre vai ter um espinheiro para se posicionar. Aquele lá ou aquela para dar palpite na tua vida, palpite no teu casamento. O texto mostra que Abimeleque, ele era o espinheiro. O texto mostra que Jotão escapou da chacina e ele lança essa parábola. As árvores procuravam um líder.
As pessoas estão procurando líderes. Pastor, mas eu não sei, pastor, eu não tenho chamado, eu não sei. Líderes que são liderados pelo poder do Espírito, você não precisa fazer nenhum curso. É aquela senhorinha, é aquele senhorzinho, é aquele homem, aquela mulher que ninguém conhece, mas tem o dom do Espírito. É aquilo que o médico não pode curar, mas aquela senhorinha ora e a pessoa é curada. É aquilo que nenhum advogado pode resolver. É aquilo que nem, eu já falei aqui, um psiquiatra, um psicólogo pode resolver. Mas um senhorzinho resolve com uma frase do Espírito Santo, uma palavra de sabedoria na vida daquela pessoa. Uma igreja que sabe o que quer, uma igreja que tem a palavra na boca, a espada na boca, uma igreja que sabe direcionar, uma igreja que sabe se posicionar. Agora, se você não se posicionar, o diabo vai tomar conta da tua casa, da tua vida, da tua família, com você fazendo jejum e oração. O jejum e oração, ele é acompanhado por atitudes, obra. Ele é um preparo para você se posicionar, para você receber a direção do Espírito de Deus. Aqueles que são colocados em posição de honra, eles estão sempre em perigo, em posição de liderança. Esses que são colocados em posição de honra sempre estão em grande perigo de perder a sua gordura, a sua fecundidade. Por se tornar orgulhosa e se estragar, se perder, se colocar numa posição difícil e perde a sua utilidade. As árvores estavam bem contentes. Não, eu estou dando o meu vinho, eu estou dando o meu suco, não, eu estou dando o meu doce, a figueira. Não, oliveira, eu estou dando o meu óleo. Por que eu vou me incomodar lá, mexer? Você vai construir uma casa? É sério? É sério que você vai construir uma casa? É sério? É sério que nós vamos nos cercar e viver dentro da nossa casa? É sério? Pastores com segurança. É sério? É sério isso? Meu irmão, que me dê um tiro na cabeça, eu vou ficar muito feliz e partir para o céu pregando. Aonde na Bíblia que eu tenho que ter uma segurança, aonde eu mesmo tenho que me cercar e as pessoas não podem chegar e ouvir a palavra. Jesus tentava matar ele e ele não tinha as suas seguranças. Você pode dar proteção para a tua família, proteja a sua família, tenha proteção na sua casa, seja esperto, seja inteligente, se cuide. Mas quando se tratar de pregar o Evangelho, você tem que sair da tua redoma de vidro, você tem que sair da tua proteção, da tua tranquilidade. E você tem que estar disposto a ir nas favelas, nos valados, nos lugares perigosos. Você tem que estar disposto a pregar o Evangelho. Hoje todo mundo quer cantar, você já viu que todo mundo quer cantar? No meu tempo, irmão, ninguém queria cantar. Porque a igreja não era preta, a igreja não tinha jogo de luzes, não tinha som de última geração, e não tinha staff, e não tinha gente filmando, e não tinha ninguém. No meu tempo ninguém queria cantar. Agora, você já viu? Todas as menininhas estão tudo cantando a mesma coisa, mesmo cabelinho, mesma roupinha. Bando de hipócritas, fariseus. Todo mundo quer cantar hoje. Todo mundo quer cantar. Mas ninguém queria cantar 20, 30 anos atrás. Ninguém queria cantar. Ninguém queria estar lá numa igreja lá onde a caixa ficava gemendo, a coitada. Ninguém.
As pessoas hoje, quando elas filmam os cultos, a primeira coisa que elas filmam é a sua estrutura. Elas não querem saber das pessoas. Os pastores somem como se fossem palestrantes, como se fossem poderosos, vitoriosos. São os mais miseráveis. E eu me coloco no meio. Nós somos servos de vocês. Irmãos, essa palavra, ela veio para mim primeiro. Eu estava fugindo de muita coisa, mas não vou mais. É muito fácil ficar aqui, fechado, escondidinho. A gente toma tanta pancada na vida que às vezes é fácil. Parece que a gente toma tanta pancada que às vezes parece que nós queremos nos esconder e não saber de mais ninguém. Apenas de nós mesmos. Só que Deus não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para nos levantar. E nós estamos vendo espinheiros por aí. Espinheiros. Liderando. Espinheiros se chamando de rei. Como Abimeleque. Espinheiros se levantando. Liderando. Enquanto as oliveiras de verdade estão cuidando da sua vida. Um dia no galardão o Senhor vai perguntar o que você fez com a tua vida. E tuas obras vão queimar igual palha. O texto diz que uns serão salvos apenas como um tição, um braseiro tirado do fogo. Uma brasa viva arrancada do fogo. Por um triz, porque não fizeram nada, viveram só para o seu estômago e para o seu nariz. Só que isso tem consequências. E aí você não entende porque você vive uma vida com tudo e tendo tudo, cheio de desgraça. O Senhor olha para os seus discípulos, Ele prepara seus discípulos. Ele envia seus discípulos. O Senhor disse que eles receberiam o Espírito Santo, poder para pregar aos confins da terra. O Espírito Santo está sobre nós para nos preparar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não assumir a posição na tua casa, um espinheiro vai assumir. Talvez um amigo, uma amiga dando conselhos para o teu marido, para a tua mulher. Se você não assumir a posição no teu lar, de se levantar e tomar uma posição, de chamar a responsabilidade para o teu peito, para você, que Deus te deu aquela família, aquela casa nas tuas mãos, você pode orar e jejuar, que o diabo vai entrar, vai sentar, vai comer com você, como ele esteve com Jesus no deserto. Vai bagunçar a tua vida e você vai estar orando e jejuando. Sabe? Se você não se posiciona, o diabo se posiciona. Se você não, eu vou te dar uma dica. Eu vou deixar mais claro isso. Só para você entender o que é você não se posicionar. Um ladrão entra dentro da sua casa. E você está com 15 bazuca, 300 metralhadora, 10 mil canhão. E ele começa a roubar tudo na tua frente. Porque você tem tudo na mão, mas não faz nada. E fica reclamando. Só sabe reclamar que está difícil, que está ruim, que a vida está ruim, que a vida está difícil.
Josué, toma uma posição já de idade, vai conquistar a terra prometida, vai conquistar o seu espaço. O Senhor está procurando pessoas que se disponibilizem, que Ele possa levantar. Assim na tua empresa, se você não tomar uma posição, alguém vai tomar. Você já percebeu que quando você não se posiciona, quando você não toma uma posição, sempre um perturbado se levanta para tomar posição? Já percebeu isso? Você não faz nada, você deixa, de repente chega lá um pior que você e começa, viu, eu acho que você tem que fazer assim, um espinheiro querendo falar. E sabe o que é engraçado? O espinheiro é meio louco, todo espinheiro é louco. Ele oferece sombra para as árvores. Ele fala, vem a minha sombra. Que sombra? Não tem nem tamanho. Estou segurando para não atacar. Não tem nem tamanho. Aqui o texto falando que o espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham, abrigue-se a minha sombra, ao contrário será fogo do espinheiro e consumirá até o cedro do Líbano. Olha só a petulância. Oferecendo sombra que não tem. E aqui o texto diz que sairá fogo e consumirá. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros. Antigamente, os espinhos, os espinheiros, com calor, eles pegavam fogo com muita facilidade. Espinheiro é praga, não tem nada para oferecer. Assim como esses pastores do diabo, que abrem igrejas e não tem nada a oferecer, se chamam de pastores. Quando na verdade, vocês são a videira plantada no Senhor. Vocês é que são. Você quer ver? 2 Pedro 2,17. Espinheiro não tem nada a oferecer. São os falsos mestres, líderes, chamados apóstolos, chamados homens de Deus. Esses homens são fontes sem água, névoa, impelidas pelo vento e tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Pois eles com palavras vaidosa, de arrogância, de vaidade, provocam desejos devassos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. O espinheiro não tem nada. Abimeleque falou assim, eu vou reinar sobre vocês, descansem a minha sombra. Nem sombra tinha, não era nada. Não era nada, não era ninguém. Ninguém. Jotão conta essa parábola e diz assim, viu, as árvores foram atrás das outras árvores, mas o espinheiro, que não é nada, não tem nada para oferecer, quis se levantar. Irmãos, Deus te chamou, acorde, levante-se, as pessoas estão morrendo, você está perecendo, porque se você não se levanta, o peso da responsabilidade, da indignação, cai sobre você. Você vai deitar com o teu coração pesado, você se levanta com o coração pesado, o Espírito Santo fica te cobrando, você sabe o que você tem que fazer, mas você fica dando desculpa, não, não quero fazer, não quero me envolver, não quero me envolver com ninguém, eu vou para a igreja, mas eu vou sair correndo e não vou falar com ninguém. Sério? Se você não se posiciona, o espinheiro vai se posicionar, tenha certeza.
Se você não se posicionar na tua casa, o enviado do diabo vai lá se posicionar para dar conselho para tua mulher, para teu marido, ou no trabalho, para dar conselho para ele ou para ela. Tenha certeza. Se você não se posiciona na tua casa em tomar uma atitude para mudar a situação, tenha tranquilidade, o diabo vai lá e ele mesmo vai tomar a posição que é sua. Mas pastor, eu jejuo, eu oro, mas você não faz nada. Você não toma posição nenhuma, você não se posiciona. E você pode perceber, quando ninguém se posiciona, sempre tem alguém que chama a responsabilidade para si, um espinheiro para oferecer a solução. Só que tem uma coisa, você vai chegar no céu um dia, e as tuas obras só serão para você, e elas vão queimar inteira. E você não vai ter o teu galardão. Apenas foi salvo por um triz, porque você viveu aqui só para você na terra. Mas para encerrar, entenda uma coisa. Compreenda uma coisa. Nós estamos sofrendo e perecendo porque nós não nos posicionamos. Não assumimos o nosso papel dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da igreja, dentro da nossa família, do ministério. Nós não nos posicionamos. Aí vem espinheiros e começam a tomar posição. E sabe o que é o pior de tudo? Você vai se aconselhar com o espinheiro. A Bíblia diz assim, mas você pode ler o texto todo na sua casa, que depois, o povo começou a se reunir, os cidadãos de Siquém, e houve uma reviravolta que eles se voltaram contra Abimeleque. E se cumpriu a palavra, saiu fogo de sobre o espinheiro, e ambos se consumiram. Uma mulher joga uma pedra que parte a cabeça dele, ele tem que pedir para que o seu soldado mate ele, o seu escudeiro mate ele, para que ele não morra na mão de uma mulher. O mesmo povo que apoiou ele, agora escute isso para encerrar, era um povo safado, um povo que não prestava. E é um povo que não quer nada com o evangelho, e Deus está dando espinho para eles. Mas no meio desse povo, tem aqueles que são escolhidos de Deus. Que nós precisamos nos levantar e pregar, para que eles possam ouvir. Nem todos são filhos de Deus. Há aqueles que o Senhor vai entregar as suas paixões. Há aqueles que o Senhor vai entregar os seus desejos. E sabe o que é interessante? Se você for ler o versículo 19, diz assim do capítulo 9: Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Gideão e sua família, alegrem-se com Abimeleque. Por que ele fala isso? Porque ele sabia que o povo não agiu certo. E alegre-se com ele, e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milom. E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milom, e consuma Abimeleque. E o que acontece no final? Um se volta contra o outro. O povo começa a se voltar contra Abimeleque, assaltando as caravanas que passavam. Abimeleque não conseguia cobrar mais das caravanas, ter dinheiro. Um outro camaradinho assume lá o controle, o governo lá no meio do povo, está lá junto com eles. Eles começam a soltar as caravanas, aí começa a espalhar que Abimeleque não tinha controle, governo, domínio, o negócio fica ruim, e começam a se voltar. E a Bíblia diz que isso é da parte do Senhor, porque eles mataram os filhos de Deus. Sempre teve um profeta em Israel. No Novo Testamento sempre teve profetas, homens, mulheres, os apóstolos pregando. Deus sempre levantando uma geração, uma nação, derramando seu poder, derramando seu fogo, derramando seu espírito. A igreja, o povo de Deus nunca foi envergonhado.
Os que creem em Cristo nunca foram envergonhados, desde que eles se levantem. Deus não derramou o seu poder no Pentecoste sobre 120 pessoas, e eles ficaram trancadinhos dentro de casa dando risada. Ai, que delícia esse foguinho. Não ficaram lá assim. Eles saíram, foram para a batalha. E o Evangelho alcançou o mundo. Você não vai alcançar nada trancado na tua casa, chorando as pitangas e lá, falando que está sentindo a presença de Deus na tua casa, meu irmão. O Senhor está voltando. O diabo está passando o carro em cima daqueles que se dizem cristãos. Porque eles oram jejum, mas não fazem nada. Não conseguem se posicionar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque não querem perder o conforto. Ai, não quero brigar com meu marido, não quero brigar com a minha mulher, não quero discutir mais, cansei de discutir, cansei disso. Não quero. Se posiciona, irmão. Se Deus está com você e você está no caminho certo, igual aqui foi falado, se está tudo certo, vai dar tudo certo. Vocês foram bons com os cidadãos de Siquém, vocês agiram certo, então Abimeleque está tudo certo, então está todo mundo com intenção boa no coração, então vai estar tudo certo. Agora, se vocês não agiram certo, sairá fogo tanto daqui quanto dali, consumirá ambos. Aprenda a se posicionar. Aprenda a se posicionar. Aprenda a chamar a responsabilidade para si, a se levantar e você falar assim: bem, na minha casa eu não aceito mais isso. E você começar a se posicionar. E se posicionar não é ficar orando trancado, trancada, sem você tomar posição, liderança, liderar, organizar, cobrar, chamar a atenção, direcionar, tomar uma posição. Porque sempre o espinheiro é o primeiro a se colocar à disposição para assumir uma liderança, sabia disso? Para as outras árvores, como eu falei, assumir uma liderança, elas deveriam de abrir mão do seu sossego, da doçura do seu fruto, do seu isolamento saudável, do seu repouso agradável. Só que hoje as pessoas, elas querem ir para a igreja e elas não querem ter problema na vida delas. Elas não querem ser repreendidas, elas não querem, não digo aqui nessa igreja, mas por aí as pessoas não querem ser repreendidas, as pessoas não querem que chame a atenção delas, elas ficam revoltadas e elas vão procurar, sabe o quê? Um espinheiro para pastorear elas, para cuidar delas. Sabe por quê? Porque elas são más e malignas e pecaminosas como o povo de Siquém. Por isso que Jotão fala assim: se vocês foram certos e agiram certo, fique tranquilo. Ele dá esse recado. Ele diz: se vocês agiram no 19 com sinceridade para com Gideão e sua família, alegre-se com Abimeleque. E alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma vocês e de vocês para Abimeleque. O que ele estava dizendo? Que o povo foi mau. O povo não honrou Gideão, não honrou a família de Gideão. Foram maus. Era um povo mau que buscava o seu próprio prazer. Tanto é que esse mesmo povo é o povo que coloca Abimeleque e é o povo que se revolta contra Abimeleque. Por quê? Porque ninguém se colocou à disposição para assumir uma liderança. Se você não se colocar à disposição para se levantar na tua casa, você vai morrer, mas só a tua oração não vai ter efeito nenhum. Porque se fosse assim, a Bíblia falaria: ore, que está tudo resolvido, você não precisa tomar posição nenhuma. Assumir liderança é você tomar decisões difíceis, críticas. Assumir liderança é você se posicionar. Você ora para você se fortalecer. Mas assumir liderança é você pegar esse copo e botar no lugar. Não é você orar para que venha alguém, Deus mande alguém, para botar o copo no lugar.
Não queira que os outros assumam a responsabilidade que você tem que ter com o teu filho, com a tua mulher e com o teu marido. Não queira que alguém assuma a responsabilidade que você tem que ter sobre a tua empresa. Pega uma água, isso. Que aqui, pega essa aqui para ela. Ó, não, pega outra que eu tomei aqui. O que Deus fez? Ah, o meu povo está perdidinho lá embaixo. O que Ele fez? Mandou seu filho. Assumiu a liderança. Satanás estava pintando e bordando. Mas o Senhor vem e chama a responsabilidade para si e diz assim: ninguém tira a minha vida, eu entrego a minha vida. Corta para mim, por favor.